E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos tratar de um assunto aqui complexo e grave que mostra a situação do Brasil no tocante à violência. O negócio é o seguinte: descem terras mortos, fuzil encontrado, né? Policiais acusados e o Brasil precisando de mais moral e conhecimento. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Nesse vídeo, depois no futuro, talvez eu grave um vídeo explicando individualmente o sem terra e os policiais, que são dois grupos demonizados. E, inclusive, é importante fazer a separação de indivíduos nesses grupos, né? Os bons e os ruins. O negócio é o seguinte: uma coisa grave que eu já quero que você tenha em mente antes de eu dar sequência disso aqui, é que se um grupo sem terra consegue ter um fuzil e você não pode portar um 22, numa situação grave que o nosso país se encontra, isso cabe você refletir o quão vulnerável você está. E eu vou dar sequência aqui, vocês vão entender muitas coisas. A amostra da violência que ocorre no Brasil, isso aqui mostra claro como é que o Brasil está totalmente entregue a, a medidas que eu posso dizer assim, totalmente descabidas para a manutenção da paz. Esses dois lados aqui envolvidos são dois lados demonizados e, inclusive, isso aqui mostra bem como é que o brasileiro, inclusive, é tendencioso nos seus julgamentos. Vamos lá. De um lado diz que os policiais foram recebidos a bala. O outro falam que os policiais foram sádicos e assassinaram o pessoal rindo e comemorando. Bom, vamos estudar e analisar aqui. Vamos sem julgar o fato, porque esse negócio de julgar é complicado, e especialmente esse fato aqui, que é um fato, inclusive, mais complexo do que está se aparentando, porque ele envolve histórias anteriores, etc. Tem um lance de um assassinato, e vixe, tem muita coisa. Esse caso aqui, pelo que eu já pude olhar, ele é um caso, inclusive, pesado. Mas vamos aproveitar isso aqui e tentar entender por que esse tipo de coisa acontece. Deixa eu explicar para vocês agora um pouco do Grupo Sem Terra. Acompanhe até o final do vídeo para que você possa compreender a delicadeza dessa coisa toda, a fragilidade que todo brasileiro passa e entender os grupos envolvidos. Os Sem Terra, eles são um grupo que, se você for olhar na superfície, envolve pessoas carentes, envolve pessoas da zona rural de coração excelente, que inclusive eu já conheci, pessoas que só querem ali um punhadinho de terra, um bocadinho de terra para poder plantar, ter sua vida e tal, etc. É um povo excelente. Tem ali o pessoal que faz parte da agricultura orgânica, de estoque de semente, promove estudos de agricultura fantásticos. Tem a agricultura familiar, excelente também. Então, o pessoal sem terra tem esse pessoal que faz parte deles, que são um pessoal interessante. Então, assim, não vamos demonizar a todos, vamos entender as partes positivas que existem nesse movimento. Ok. E esse tipo de pessoal acaba sendo cooptado com essa questão do discurso bonito, muitas vezes e tal, etc. E aí vem o lado negro, que é o lado negro da ideologia, que começa a vir essa coisa de pregar violência, blá, blá, então vai cooptando esse pessoal e vai acontecendo tragédias em torno disso. E muito inocente acaba pagando nessa história. Então, é isso que o pessoal precisa entender, que há como, sim, mostrar que é possível ter uma convivência pacífica, desde que se consiga afastar essa ideologia nefasta que induz as pessoas ao mal, que induz as pessoas a odiar umas às outras. Isso é muito importante. Mais abaixo aqui eu vou explicar isso para vocês com mais cuidado. Aí vem aqui outro ponto grave, que você tem sempre que manter em mente. O Brasil está num momento delicado, o brasileiro não tem como se defender, e foi encontrado no acampamento sem terra armas, e dentre essas armas um fuzil. Enquanto você não pode portar um 22. Tenha sempre isso em mente. Isso abre espaço para uma discussão muito pesada lá na frente. Ok, vamos continuar. Agora do outro lado, outro grupo demonizado. Os policiais. Né? Foram aqui dito que eles foram recebidos a bala e que eles são, de acordo com o denunciante, que eles são sádicos. Ora, tudo isso tem que ser averiguado. Né? Inclusive, já vou deixar claro que a matéria que serviu de base para isso aqui, está aqui o link no site,
E eu achei a matéria tendenciosa. Eu achei que ela puxou muito para um lado. Enfim, vocês leem a matéria e tirem suas próprias conclusões. Não é segredo que eu detesto policiais corruptos. Não é segredo que eu detesto policiais corruptos, detesto juizinhos corruptos, promotorizinhos corruptos, advogadinhos corruptos e qualquer membro do judiciário que puxe para o lado da amizadezinha e não leve as coisas para o lado da razão e da ciência. Que não sejam pessoas moralmente equilibradas. Todo mundo sabe que eu odeio esse pessoal. Eu não escondo de ninguém. Mas todo mundo sabe também que todos nós, membros da sociedade organizada, todos nós pessoas de bem, nós temos obrigação de defender juízes honrados, promotores honrados, advogados honrados e policiais honrados. Esse pessoal, inclusive, merece todo o nosso apoio. Então, antes de julgar os policiais, vamos averiguar aqui os fatos. Vamos averiguar com cuidado. Então, acabei mostrando aqui para vocês os grupos e como eles são demonizados, e dentro do grupo existem faces boas e faces ruins. Temos que olhar essas coisas com calma. E quando chega nesse tipo de coisa, quando acontece especialmente a dicotomia, esse atrito entre esses grupos, é muito comum as pessoas adquirirem, né, torcida e terem visões tendenciosas das coisas. Isso aí ofusca qualquer julgamento justo. Porque nós temos que ver quem são os culpados, quem são os agentes culpados nessa história toda. Não adianta porque você simpatiza com o Sem Terra favorecer o Sem Terra, ou porque você simpatiza com os policiais favorecendo os policiais. Tem que ser checada a verdade dos fatos. Ou seja, direito à ciência, não é casa de comadre. Não é casa de comadre. Vocês têm que entender que direito não pode ser usado de forma nefasta como muitas vezes é usado. Vamos lá. Agora vamos pensar aqui nas razões que pode levar um conflito desse a ocorrer. Eu vou até ler um trecho do meu texto aqui. Ó. O primeiro quesito que o povo brasileiro precisa acordar é parar de gostar de esquema, é parar de gostar da tal da malandragem. Então, o primeiro ponto é a corrupção, onde grande parte dos cidadãos se tornam vulneráveis e acabam sendo seduzidos e cooptados por ideologias aparentemente benéficas. Quem nunca foi de esquerda, meu povo? Eu já fui, provavelmente vários que estão assistindo já foi. A gente vai ver nessa desigualdade, vai ver nessa safadeza, essa falta de princípios morais, essa falta de nobreza. A gente acaba caindo nessa questão dessas ideologias que acabam pregando igualdade, na verdade não pregam a igualdade. Porque você consegue igualdade tratando os indivíduos de forma individualizada. Nada mais desigual do que tratar todos como iguais, ou seja, cada ser humano tem sua necessidade específica, né? Mas enfim, falta-lhes recursos básicos. Se você for analisar, a miséria é tão grande e é tão cruel que essas pessoas que se sentem privilegiadas, que vêm ali de uma famíliazinha, né, tirada alguma coisa de uma casta superior, né, esse pessoal sem caráter, com força, eles se acham no direito de terem benefícios acima das outras pessoas. Inclusive é a galera que vive de ajeito, vive de questão de amizade, de tentar prejudicar os outros por causa de proximidade. Isso é uma corrupção gravíssima. E vocês precisam abrir os olhos para isso. O Brasil se tornou um país de esquema, e isso tem que ser combatido. É por causa disso que desastres como esse aqui acontecem. E aí dessa questão dessas amizadezinhas e grupinhos e pessoinhas que se acham superiorzinhas e que têm os direitinhos de estarem acima de todo mundo, surge o famoso capitalismo de Estado. Vocês já ouviram falar? Capitalismo de Estado está bem em moda agora aí com essa questão da JBS. Está bem em moda, né? Que de mais ou menos ali vira os senhores da carne e da proteína, né? Pra você ver. Proteína, né? É foda isso. É complicado. Onde os amigos do rei se tornam grandes proprietários da terra e empresários graças às suas habilidades, né? Aí nesse ponto aqui nós temos que admitir que a esquerda, quando ela critica a meritocracia, que no Brasil é difícil meritocracia, porque no Brasil é quase um crime você ser bom. Você ser bom no Brasil, você ser capaz, você ser polivalente, você ser hábil, é quase você ser um criminoso. No Brasil, se você tem conhecimento, se você tem habilidades, você tome cuidado. Sabe por que isso? Porque você acaba ameaçando pessoas que não têm habilidades. E essas pessoas que não têm habilidades vão chorar nos pés de amizadezinhas, esquemazinhas, aí vai ter a corrupção. Meu amigo, você que está aí me assistindo, quantas vezes você já perdeu oportunidades porque outro foi ajeitado ali por questão de
né? Quantas vezes? Foi mais de uma. Aí, ó, de onde nascem as coisas, tá vendo? O segundo ponto é o ódio. O discurso constante dividindo pessoas e classes. Depois que eles pegam ali aquela pessoa, né, traz para junto da ideologia, aí começa aquela questão de ódio, né, o nós e eles, né, nós e eles, e isso aí vai só afastando as pessoas, vai só gerando ódio das pessoas. Chega um ponto que as pessoas ficam tão cegas que elas são incapazes de agir racionalmente. E aí comete injustiça. Aí é onde você vê uma pessoa vociferar, ou mentir, ou fazer coisas terríveis para tentar prejudicar outros só porque ela está no outro grupo. E você fala, ah, mas você tem esse papo aí de direita, de anarco, né? Porque eu tenho aí essa coisa de proximidade com o conservadorismo e muitas vezes eu tenho proximidade ali com a questão libertária. Porque eu sou um pensador livre, eu tenho proximidade com várias coisas. E é exatamente por ser pensador livre, que inclusive eu posso falar para vocês da esquerda, porque eu estudei os autores de esquerda, eu já fui esquerda, eu conheço o modo de agir do Sem Terra, por exemplo. Posso falar para vocês de aspecto de direita, porque eu tenho conhecimento de vários grupos e aspectos de direita também. Posso falar para vocês de libertarianismo, porque eu conheço dessa questão da liberdade individual. Inclusive, tem um termo muito bonito que eu gosto, que inclusive PNA, que é o princípio da não agressão. Eu gosto que eles usem esses termos, porque isso aí, quando eles usam isso, eles se aproximam também muito de outras que eu chamo forças do bem, que respeitam a individualidade da pessoa. Esse vídeo está ficando enorme, mas tem muita coisa para falar, viu? Então essa questão, não julguem as pessoas precipitadamente, porque sujar as mãos com injustiça é uma coisa que vocês vão carregar pro resto da vida, e tenho certeza, não vai ficar de graça. Não fica de graça. Tenham isso em mente. Injustiça não sai de graça nunca. Aí vem o terceiro ponto, impunidade. A falta de justiça, justiça corrupta e seletiva, faz com que as pessoas acreditem, com razão, no sistema judiciário atual. Isso faz com que conflitos sejam resolvidos fora da esfera judicial e nem sempre da melhor forma. Infelizmente, a polícia, infelizmente, a justiça brasileira atende mais ao clamor das amizades e conchavos do que os nobres princípios que deveriam nortear o judiciário. Hoje nós estamos vivendo uma crise, além de política, uma crise muito grave no judiciário. Nós temos que ver que o judiciário hoje nada mais é a grande parte dele, vou mudar a palavra porque eu vou tropeçar nela. É, na verdade, um agrupamento, na verdade, uma associação de várias pessoas envolvidas de conchavo, meu amigo e tal, aquela coisa toda, né? Eu vou até procurar a palavra aqui no Google, que eu não gosto de ficar tropeçando em palavra. Então, essa questão toda de que você, a palavra é conglomerado. Essa coisa que vocês têm que ver, que o Brasil ele é muito cheio de muito meu amigo, muita amizadezinha, muita coisa, e muito em nome dessas amizades, acaba acontecendo muita injustiça. Isso aí, inclusive, atrai muito essa questão de maldades, injustiça, corrupção. Gente, isso aí tudo sai caro, e é aquela questão, né? Esses amontoados de esquemas jogam o Brasil para uma gambiarra sem tamanho. Ou seja, o Brasil hoje vive uma gambiarra no judiciário. E isso aí é complicado. Vocês têm que ter noção. Olha para você ver. Se você for parar para pensar, aqui tem no mínimo, só nesse textinho aqui, só nessa história, só nesse caso, nós estamos falando de média de 40 pessoas envolvidas, 40 seres humanos prejudicados. E querendo ou não, quem sai ganhando isso aqui já saiu prejudicado. Vocês entendem o preço que o brasileiro paga por causa de aceitar corrupção, esquema com chavos e safadeza, mau caratismo? É isso aí. E aí vocês podem questionar comigo aqui. Como é que consegue curar uma sociedade infectada por tais debilidades, né, tais debilidades morais? Você cura uma sociedade assim, mudando o paradigma. Então nós temos que mudar o paradigma. Nós temos que mudar o paradigma para incentivar o desenvolvimento moral com o desenvolvimento do conhecimento em suas várias áreas.
Então essa questão, quer curar o país? Incentivo massivo na educação, na ciência, no conhecimento. E outra coisa, em vez de ficar apoiando malandragem, safadeza, vamos apoiar o que é correto. Vamos apoiar os bons princípios, os princípios nobres. Inclusive, pegar pesado para que a justiça só faça as coisas baseadas nos bons princípios, nos bons costumes. Porque isso, independente das opções de cada indivíduo, através disso aí nós conseguiríamos construir uma sociedade sólida, uma sociedade voltada para o bem. Porque está mais que provado isso aqui, ó, né? Só nessa matéria aqui, já está mais que provado que os desvios morais faz com que todos saiam perdendo. Inclusive a matéria é gravíssima. Está aí o link. E através do link vocês vão observando, apesar da matéria ser tendenciosa, vocês veem que quando a gente lê e a gente tem uma certa sensibilidade, a gente vê a gravidade de um fato como esse, a tristeza que um fato como esse carrega. Porque isso é quase um retrato do Brasil. Isso aqui é uma parte que mostra como o Brasil está ainda débil nessa questão de levar justiça, de levar conhecimento, de levar paz para as pessoas. Então parem, pensem, isso aqui já serve para refletir. O vídeo ficou grandão aí, mas eu peço que vocês tenham paciência, que assistam até o final, que reflitam, que analisem bem, inclusive, a vulnerabilidade, a fragilidade da qual você se encontra, que comece a não querer se envolver em conchavos, nessa questão só por causa de amizade. Lembre-se que injustiça sai cara e todo mundo sai perdendo, ninguém escapa de injustiça. Você podia falar, ninguém escapa de justiça, a verdade é essa, porque quem suja a mão de injustiça, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde vai pagar. Ninguém escapa da justiça. Então parem, pensem, analisem bem, porque essa é a matéria que está aí, que eu acho que vocês têm que refletir sobre ela, têm que refletir que se um grupo como esse consegue um fuzil e você tem nada, isso aqui já é uma evidência clara do quão vulnerável você está. Essa questão de demonizar, peraí, será que dentro do Sem Terra nós não podemos encontrar pessoas boas que estão ali a fim só de querer produzir? E será que também não dá para a gente olhar essa situação de como é que tais famílias ou grupos adquiriram certos patrimônios através do capitalismo de Estado? Né? Não estou falando para tirar nada de ninguém, não. É simplesmente para ter uma visão justa das coisas. Porque uma coisa é você construir as coisas pelo que é bom e justo, outra coisa é você construir através do o capitalismo de Estado, amizade com, nós temos aí agora na mídia vários casos. Né? Então eu estou falando isso, para que seja respeitada a propriedade individual e a propriedade individual mais cara e nobre de todas, que chama-se o indivíduo. O Brasil é um país riquíssimo, da qual nós não podemos permitir que seja emanada tanta sujeira e imundície como está acontecendo agora. Então se cuidem, e até daqui a pouco.